Natal, uma época mágica para muitos. Associado ao nascimento de Jesus pelos cristãos, celebrada por crentes e não crentes como festa de família. Para as crianças, dias de festa e de surpresas, aguardadas com expectativa. Em geral, um tempo de apaziguamento social e pessoal. Mas será só isto o Natal? Que sentido tem ou pode ter o Natal hoje? Certamente que o Natal te traz muitas recordações. Lembras-te de como era o Natal na tua infância? Quando eu era criança, o Natal para mim era uma época assim de sonho, completamente. Era muito divertido. Eu era sempre a primeira a enfeitar a casa, colocava luzinhas nas janelas, enfeitava a árvore de Natal. O Natal era, sem dúvida alguma, uma festa especial. Era a altura em que nas televisões e nas revistas começavam a aparecer aquelas publicidades de brinquedos para oferecer às crianças, então eu, muito atenta, e fazia uma lista com todos os brinquedos que eu queria que me oferecessem. E claro, escrevia a carta ao Pai Natal. Os meus pais ensinaram-me desde pequenina. E a minha mãe e o meu pai lá faziam um esforço de me oferecer alguns deles. Então era uma época assim de grande expectativa para mim, era incrível. Além do jantar, da parte dos presentes, que era muito bom. A família reunia-se, comíamos comidinha muito boa e ficávamos todos juntinhos no sofá. A nossa família, ela lembrava do nascimento de Jesus de uma forma muito particular, não é? Inclusive eu participava enquanto criança na classe das crianças na minha igreja, e nessa altura era ensinado e falado do nascimento de Jesus, mas principalmente como está na Bíblia, nos Evangelhos, não é? E era muito agradável e sem dúvida alguma era uma festa muito, muito especial. É uma época que recordo com muita saudade. Do ponto de vista histórico, o dia 25 de dezembro corresponde mesmo ao dia do nascimento de Cristo? Bem, historicamente é um pouco difícil de o afirmar. Nós sabemos o ano aproximado. Sabemos que foi entre o ano 6 e 4 antes da nossa era. A própria Enciclopédia Britânica é isso que afirma. Aliás, os especialistas estão de acordo quanto a essa data. Isto é, ocorreu nos últimos anos do reinado de Herodes o Grande, rei da Judeia. Agora, quanto ao dia, aí é muito difícil porque os próprios evangelhos não indicam nenhuma data específica, nenhum dia específico e, portanto, é muito difícil nós sabermos o dia em que Jesus nasceu. Sendo assim, como surgiu então o dia 25 de dezembro como data em que se festeja o nascimento de Cristo? O 25 de dezembro é uma data que era celebrada pelos romanos e também por praticamente todas as sociedades agrárias da antiguidade como um feriado. Era o chamado Dies Solis Invicti Nati, isto é, o dia do nascimento do Sol Invicto ou do Sol Invencível. Dito de outra forma, mais simples, esta celebração marcava o solstício de inverno, o que era extremamente importante para as sociedades agrárias, como eu disse. A partir daquele dia, o sol começava a dominar, não é? Porque os dias cresciam, as noites eram mais pequenas. Nós sabemos que a Igreja, talvez no século III, não há grandes dúvidas em relação a isso, a Igreja marcou o dia 25 de dezembro como decidiu que o dia 25 de dezembro passaria a ser celebrado como o dia do nascimento de Jesus. Foi, na realidade, uma forma, uma tentativa de cristianizar uma festa pagã. Por isso, nós não podemos saber, repito, o dia ao certo em que Jesus nasceu. É mais provável até que tenha nascido no outro dia. Mas, na realidade, saber o dia exato não é o mais importante. O que é realmente importante é que Jesus nasceu. Não é um mito, não é uma lenda, mas é um facto
real, um facto histórico. Isto é, Jesus não é uma figura lendária, Jesus é uma figura real, é uma pessoa real como nós. E é este facto histórico, é esta existência histórica que faz com que o Natal tenha o seu verdadeiro sentido. Nasceu tão simples a revelar, radiosa estrela de esplendor, sua luz venceu a escuridão, com a verdade e o amor. Ninguém a pôde apagar, nem mesmo a cruel e infame cruz, porque este brilho vem dos céus, porque esta luz é luz de Deus, porque esta estrela é Jesus. Brilha, estrela divina, e tira a tristeza do meu coração. Vai, minha noite ilumina, estrela de vida e de salvação. O mundo todo se mudou. Agora os cegos veem a luz. A estrela que era uma só, em tantos corações reluz. Se hoje tu quiseres também sair da triste escuridão, deixa que a estrela de Belém, Jesus que tanto te quer bem, enchendo a luz teu coração. Brilha, estrela divina, e tira a tristeza do meu coração. Vai, minha noite ilumina, estrela de vida e de salvação. Brilha, estrela divina, e tira a tristeza do meu coração. Vai, minha noite ilumina, estrela de vida e de salvação. Achas que as pessoas hoje dão valor ao Natal? Sim, eu acho que os mais velhos dão mais valor ao Natal, talvez pelas questões tradicionais. Os mais novos, na minha opinião, não dão tanto valor ao Natal. Acho que o Natal virou-se mais por uma questão de comércio. Eu acho que sim, que as pessoas hoje em dia valorizam o Natal. Talvez não tanto no sentido de relembrar e celebrar o nascimento de Jesus. Acho que hoje em dia as pessoas dão mais importância à tradição do Natal, porque o Natal é aquela época em que estamos todos reunidos em família, trocamos presentes, comemos bem, e acho que as pessoas valorizam bastante essa tradição. Bem, eu acho que para quem não é cristão, talvez o Natal não tem um sentido tão profundo, né? Mas para aqueles que sabem que o Natal lembra
de uma forma particular, o nascimento de Jesus, eu acho que, sem dúvida, faz muito sentido, sim. Que sentido tem o Natal para si? Como sabe, há muitas tradições sobre o Natal, mas para mim, como crente em Jesus, o Natal não é o Pai Natal, não são as prendas, nem a consoada. Todas essas coisas podem ter o seu lugar, não é? Mas o Natal é Cristo. Se não tiver a ver com Jesus e o seu nascimento, então é apenas uma festa familiar e social. O que é muito positivo, não é? Sobretudo nos dias que correm, em que as pessoas não têm tempo umas para as outras. E eu até confesso que gosto muito do Natal. Para o cristão, o que se celebra no Natal? O Natal recorda um facto absolutamente extraordinário. O Filho de Deus desceu à terra e fez homem como nós. Tal como escreveu João no seu Evangelho. A palavra, ou seja, o Verbo, fez-se homem e veio habitar no meio de nós. As pessoas fazem do Natal um símbolo, não é? Um símbolo de paz, um símbolo de boa vontade, de harmonia na família. E tudo isto é, na verdade, muito bom e desejável. E já agora, não só uma vez por ano, não é? Mas o Natal é muito mais do que isto. Chama a nossa atenção para um facto histórico, que não é um símbolo. É algo que aconteceu mesmo. Aquele menino que nasceu há 2000 anos era um homem real, de carne e osso, tal como nós. 100% homem, mas também 100% Deus. Amém. Quando Jesus nasceu, Deus fez-se homem. É esse, para mim, e para qualquer cristão, o sentido mais importante do Natal. Amém. É isso mesmo. Embora os evangelhos não marquem uma data, eles referem o nascimento de Jesus com algum pormenor. Há alguma razão para isso? Sim, uma das razões é que os evangelistas, como Mateus e Lucas, apresentam o nascimento de Jesus como o cumprimento de profecias anteriores, não é? Profecias já existentes sobre o Messias. É assim, qualquer pessoa podia chegar a Israel e dizer: eu sou o Messias. Mas os judeus sabiam identificar o Messias porque ele, quando viesse, tinha que cumprir várias profecias. Por exemplo, o Messias tinha de ser descendente do rei Davi. É por isso que nós encontramos genealogias no início dos Evangelhos. Para quê? Para que estas genealogias que muitas vezes até parecem um bocadinho aborrecidas? Porque era preciso provar que Jesus descendia do rei Davi. Ele tinha uma ascendência real. Ele era verdadeiramente filho de Davi. A minha formação académica e, ao fim e ao cabo, toda a minha vida profissional esteve ligada à história. E esta questão das profecias interessa-me não apenas pela profecia, mas pelo cumprimento da profecia, que é o mais fascinante. Há uma outra profecia de Miqueias, que data do século VIII a.C., portanto 700 e tantos anos, 700 e tal anos antes de Jesus nascer. A profecia de Miqueias é especialmente importante porque anunciava a cidade onde o Messias iria nascer. Posso ler para si? Diz assim: e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ora bem, repare num pormenor extraordinário. Não apenas diz a cidade, que será Belém, mas diz que haveria de nascer um rei. E mais, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isto é, um rei que viria da eternidade, que é o Filho de Deus. Os judeus conheciam esta profecia, sabiam-na de cor, como sabiam as outras. Se alguém viesse apresentar-se como Messias e não tivesse nascido em Belém, não seria considerado o verdadeiro Messias, seria considerado um impostor, um falso Messias. Mas José e Maria não eram de Nazaré?
Como é que Jesus nasce em Belém e não em Nazaré? É verdade, Jesus era chamado Galileu ou Nazareno, mas ele realmente nasceu em Belém. E porquê é que nasceu em Belém? Lucas explica isto no seu Evangelho. Eu vou ler, só um momento. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, o que é que aconteceu? E para responder à sua pergunta, o que é que levou José e Maria até Belém? Um recenseamento ordenado pelas autoridades romanas. Eles viviam em Nazaré, moravam lá, no norte, mas tiveram que se deslocar cerca de 160 quilómetros até à cidade de origem da família de José e Maria. Levou-lhes 4 dias, talvez até mais, a pé, para lá chegarem, mas tiveram que o fazer para se recensearem por ordem das autoridades romanas, como eu disse, e quando chegaram lá, Jesus nasceu. Foi ali que Jesus nasceu, foi ali que a profecia se cumpriu. Não é espantoso? Não é extraordinário? Eu, pessoalmente, acho extraordinário, mas há mais profecias que também se cumpriram. Esta é apenas uma delas, mas não quero tomar mais o seu tempo, penso que já falei o suficiente. Jesus, nome precioso, Jesus, Rei e Senhor, Jesus, por este nome sou mais que vencedor. Jesus, lírio dos vales, Jesus, flor do jardim, Jesus, com teu amor vem hoje tocar em mim. Uma palavra só basta, Senhor, e todo mal se vai, e toda dor. Uma palavra só do teu poder, em nome de Jesus eu vou vencer. Jesus, nome de vida, Jesus, Filho de Deus, a ti tudo se inclina na terra e nos céus, na terra e nos céus. Como é que eu vejo o Natal? Como o nascimento de um rei. Jesus veio à Terra trazer o reino dos céus. Mas repare, a história do nascimento de Jesus é surpreendente, porque tudo parece estar do avesso. Jesus veio para ser rei, mas em vez de nascer num palácio, nasceu num lugar muito humilde. Ao invés de nascer na capital, Jerusalém, como seria de esperar de um rei, nasceu numa pequena vila, Belém. Seria também de esperar que muitos viessem aclamar o seu reino e toda a nação fosse aclamar, mas isso não aconteceu. Este acontecimento passou quase despercebido. Quando Jesus nasceu,
Seria de esperar também que muitos de Jerusalém viessem receber o rei, viessem vê-lo, mas nenhum veio sequer. E eu pergunto-me onde estavam aqueles que deviam estar ali presentes, não é? Sobretudo os religiosos, como os escribas, os sacerdotes, os fariseus. Nenhum sequer veio. Mas houve uns que vieram, que foram os pastores, que são homens pobres e muitas vezes segregados pela sociedade. É verdade. Quando os magos vêm do Oriente, a primeira pergunta que fazem é: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles buscavam um rei, não é? E encontraram esse rei. Muitas vezes penso que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Jesus é muito falado, sobretudo em ocasiões especiais como o Natal, mas depois rapidamente é ignorado, não é? Por muitos, mas alguns adoram-no. Adoram-no por aquilo que ele é. Que ele é rei, rei dos reis, e o seu reino já está entre nós. Uma vez que não podemos estar fisicamente juntos, agradeço a sua disponibilidade para conversarmos à distância. Queria perguntar-lhe, que sentido tem o Natal à luz da Bíblia? É verdade, não podemos estar juntos presencialmente, mas estamos juntos virtualmente, graças a estas tecnologias. Mas eu respondo com todo o gosto à sua questão. Há dois evangelhos, Mateus e Lucas, que falam com pormenor do nascimento de Jesus. Isso, creio que já foi abordado por outros intervenientes, antes de mim, segundo entendi, e esse é o Natal, é que podemos chamar o Natal histórico, o Natal que aconteceu há 2000 anos. Mas há um outro Natal, um Natal pessoal, subjetivo, que acontece hoje, quando Jesus nasce em mim, por assim dizer. É aquilo a que Jesus chamou o novo nascimento. Então, o nascimento de Jesus, que é um facto histórico, lembra-me que eu também nasci de novo no dia em que eu acreditei nele, em que eu aceitei como o meu Messias. O que quer dizer com essa expressão novo nascimento? Se me permitir, eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 3, um excerto de uma conversa de Jesus com um fariseu muito importante chamado Nicodemos. E eu lembro que o que Jesus veio trazer, anunciar e trazer realmente à terra foi o reino de Deus. E a preocupação de Nicodemos ao falar com Jesus era esta: quem é que pode participar desse reino? Será que eu posso entrar? Como é que eu posso entrar no reino? E Jesus explicou a Nicodemos dizendo o seguinte, eu vou ler. Jesus respondeu: é realmente como te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fica sabendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, isto é muito interessante porque Nicodemos era um homem super religioso, mas Jesus diz assim muito frontalmente que ele só poderia entrar no reino se nascesse de novo. Então, podemos concluir que para entrar no reino é preciso um novo nascimento, digamos, um Natal de um tipo diferente. E isso passa por viver uma experiência pessoal com Deus. Não é um nascimento físico, claro. Sim, claro, não é um nascimento físico, nem mental, nem emocional. É uma transformação interior, de natureza espiritual. É algo que Deus e só Deus pode operar em nós. Mas é tão real como o nascimento físico. O que Jesus está a dizer, por outras palavras, é que o reino é para aquele que experimenta uma experiência que em geral nós chamamos uma conversão. Isto é, uma mudança de natureza. Para participar do reino de Deus, a questão, portanto, não é se eu creio em Deus, ou se sigo a religião A ou B, ou se frequento a igreja C ou D, ou até mesmo se eu sou uma pessoa muito boa ou não. A pergunta é: já nasci de novo? É essa a experiência que todos precisamos de ter para entrar no reino. Se abatido e fraco estás, triste e cansado, se não tens paz, chama
Confia sempre em teu Salvador. Ele não falha, Ele é o Senhor. Chama Jesus, chama Jesus e dá-lhe louvor. Chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Chama Jesus, Jesus, da vida Ele é a luz. Chama Jesus. O Natal, para mim, durante muitos anos, era apenas uma tradição. Trabalhei muitos anos como pescador no Alasca, era capitão de um barco de pesca, e quando chegava o Natal, era uma festa para estar com a família. Para comer e beber, eu considerava-me um cristão, mas era apenas uma tradição. De facto, eu não conhecia Jesus. E um dia encontrei-o. Já tinha mais de 50 anos, quando de facto me converti a Cristo. A minha mulher já era crente em Jesus e tentava que eu a acompanhasse para ouvir a palavra de Deus. O que ela via é que eu tinha mais uma tradição religiosa do que uma fé verdadeira. Ela orou muito a Deus para que um dia encontrasse o milagre ou acontecesse o milagre da minha conversão. E é verdade, um dia ouvi uma explicação do Evangelho e de repente tudo aquilo fez sentido na minha vida. Foi aí que de facto comecei a crer em Jesus e a minha vida mudou completamente. É como se tivesse nascido de novo. Experimentei aquilo a que Jesus chama um novo nascimento. Tornei-me uma pessoa diferente e eu sabia que era Deus a transformar-me, porque eu nunca seria capaz de mudar-me a mim mesmo daquela forma. E posso dizer que a nossa vida como casal modificou muito. Hoje a nossa maior alegria é falar aos outros a respeito de Jesus. Às vezes as pessoas estão tristes, desanimadas, e a minha palavra é simples. Deus tem poder para fazer tudo novo. Fez tudo novo em nós e pode fazer o mesmo a qualquer um que creia em Jesus. E como é que alguém pode nascer de novo? Através da fé. Não a fé numa coisa qualquer, mas a fé em Cristo. Isto é muito importante porque há muitas pessoas que têm fé, só que aquilo em que creem não tem poder para as salvar. Nicodemos, por exemplo, tinha fé, mas tinha fé na sua religião. Ele acreditava que se cumprisse os preceitos da lei de Moisés, entraria no reino. Mas eu creio que o que o levou de facto a Jesus foi uma insatisfação interior, uma sede espiritual. Precisamente porque ele sabia por experiência própria que ninguém consegue cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Quem tenta cumprir a lei vai rapidamente descobrir que falha constantemente e que precisa do perdão de Deus. Ora, Jesus veio precisamente para oferecer o perdão de Deus a todos os que no seu íntimo reconhecem que muitas vezes falham e transgridem os mandamentos de Deus. Então foi por isso que Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pecadores, certo? Isso mesmo. Sabe, eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas que podem entrar no reino. Os perfeitos e os perdoados. Só que perfeito não há ninguém. Pelo menos eu não sou perfeito, muito longe disso. Então a mim só me resta uma alternativa: confessar a Deus a minha incapacidade e pedir-lhe que me perdoe e que me ajude. E foi precisamente para isso que Jesus veio. Imagino que isso para Nicodemos devia ser muito complicado. Como hoje continua a ser complicado para qualquer pessoa que quer merecer a salvação. Há pessoas que querem chegar a Deus e vangloriar-se dizendo: ó Deus, vê como eu me esforcei, eu mereço entrar no teu reino. Mas isso é absurdo, porque ninguém merece. Então, é pela graça, é um ato da misericórdia de Deus. Então, não temos de fazer nada para sermos salvos? Nada em absoluto, porque, como eu estava a dizer, é pela graça de Deus. O que Cristo fez ao morrer na cruz e ao ressuscitar é uma obra perfeita e suficiente. Seria uma loucura eu agora querer aperfeiçoar
coitado de mim, o que Cristo fez de um modo perfeito. Eu não posso fazer nada para me salvar a mim. Não posso mesmo fazer nada. Não há nada que eu possa oferecer como suficiente para comprar a minha salvação. Mas apesar de eu não poder fazer nenhuma obra capaz de comprar a minha salvação, há uma condição que me diz respeito, que é crer em Jesus, que é aceitá-lo como o meu Salvador. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, um bocadinho mais abaixo neste texto, e vou citar de cor: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Que palavras maravilhosas! E é isto que o Natal nos lembra, que Deus nos amou de uma forma tão intensa que entregou o seu Filho por nós. Jesus fez-se homem, assumiu todos os nossos pecados e acabou por os carregar naquela cruz. E foi ali que Jesus alcançou um perdão completo para qualquer pessoa. Por outras palavras, a salvação é então uma dádiva de Deus. Sim, exatamente. Mas, sabe, no ato de dar, há sempre dois participantes. Há aquele que dá e há aquele que recebe. Por exemplo, eu posso querer dar ao meu amigo este relógio, mas você pode não aceitar. Pode achar que é muito velho, de facto, já tem uns aninhos. Pode não gostar do modelo, enfim, pode recusar aquilo que eu lhe quero dar. Quando Jesus nasceu, ele veio ao mundo com uma oferta, a entrada no seu reino, que é a vida eterna. E essa oferta é para todos, sem exceção. Mas é preciso aceitar a oferta. O apóstolo Paulo, ele usou uma expressão numa das suas cartas. Ele escreveu assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a graça de Deus é oferecer, é uma dádiva. A fé do homem é receber, é uma decisão de receber, de experimentar o que Deus nos quer dar. Nunca se esqueça que Deus criou-nos livres. Então nós podemos rejeitar ou aceitar. A decisão é nossa. Aliás, falar de presentes é especialmente adequado para esta época de Natal, pois neste Natal nós podemos lembrar algo excepcional, que Deus nos presenteou com um presente, uma dádiva única, o seu próprio Filho, Jesus, nascido em Belém. Eu creio que não há maior presente do que este. Pastor, agradeço muito os seus esclarecimentos e desejo-lhe um bom Natal. Um bom Natal para si também, para a sua família. Mas dá-me licença só de acrescentar uma nota rápida. Quando nós lemos o diálogo entre Jesus e Nicodemos, ficamos a pensar, será que Nicodemos acabou por crer em Jesus? Eu creio que sim, porque depois de Jesus ter sido condenado como um impostor pela elite religiosa judaica, Nicodemos apareceu em público. Ele fez questão de se identificar publicamente como seguidor de Jesus. Sabe quando? Na ocasião do sepultamento de Jesus. Ora, isto só pode significar uma coisa, é que Nicodemos aceitou a oferta de Jesus. E estou certo que, por causa da sua fé, ele entrou no reino. E é esse o meu desejo, que quem nos assiste tome a mesma decisão de Nicodemos e de tantos e tantos outros ao longo dos séculos. Crer em Jesus e assim nascer de novo, quer dizer, experimentar já nesta vida e para todo o sempre o amor de Deus, o poder de Deus, a comunhão com Deus. E este é, sem dúvida, o melhor Natal da nossa vida. Na tua luz veremos a luz, divina luz do teu olhar, luz da vida que faz o novo brotar. Tua luz que no mundo resplandecer.
deixa brilhar em ti esta luz, deixa a tristeza, venha Jesus, tudo novo Ele em ti fará, deixa brilhar em ti esta luz, vida eterna Cristo te dará, deixa a tristeza, venha Jesus, Ele luz e sua luz Prezado amigo, quero desejar-lhe um Natal feliz, muito feliz, na companhia dos seus. Há 2000 anos, naquele dia do primeiro Natal, José e Maria procuraram ansiosamente um lugar para que o menino nascesse. Mas não acharam. Diz-nos o Evangelho de Lucas que a estalagem estava cheia, com Maria prestes a dar à luz. Imagine como seria aflitivo para o casal ouvir: não há lugar, está tudo cheio. Lamento, mas não há lugar. E por isso, Jesus acabou por nascer num lugar onde os animais costumavam alimentar-se. Um lugar onde, certamente, nenhum de nós gostaria de ver nascer um filho. Eu penso muitas vezes naquela estalagem que não teve lugar para Jesus nascer. E não deixo de pensar que muitas vezes, também hoje, os nossos corações estão de tal modo cheios com as nossas preocupações e os nossos projetos que corremos o risco de fazer o mesmo. O quê? O risco de não termos lugar para o Filho de Deus na nossa vida. Mas não tem de ser assim. Certa vez Jesus disse estas palavras maravilhosas: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. A casa é uma imagem da nossa vida, do nosso coração. Repare que Jesus diz: eu estou à porta e bato. Quantas vezes pensamos que Deus está longe, distante mesmo, mas Ele diz que está à porta. Quantas vezes pensamos que Deus não nos conhece, nem se importa conosco, mas Ele diz: eu quero entrar e fazer parte da tua vida. Por isso, no final desta nossa breve reflexão sobre o sentido do Natal, deixamos-lhe um convite. Faça deste Natal um Natal diferente. Diferente em que sentido? Não na maneira de celebrar o Natal, mas no sentido de abrir o mais íntimo do seu ser para Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Talvez se sinta indigno dele. Talvez o seu coração esteja sujo e desarrumado. Mas, se o deixar entrar, Cristo vai trazer-lhe o perdão, a paz e uma nova vida que só Ele pode dar. Neste Natal, quer aceitar o presente de Deus? Se desejar, ore comigo, repetindo as minhas palavras. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Creio que Tu és o Filho de Deus que se fez homem, nascido de Maria. Creio que morreste em meu lugar. Creio que só Tu tens poder para perdoar os meus pecados. Por isso te peço, aceita-me tal como estou. Faz-me nascer de novo para que eu possa começar a viver uma nova vida. Sim, Jesus, eu recebo-te agora como o meu Salvador e aceito-te como o Rei da minha vida. E te agradeço pelo amor tão grande que tens por mim. Amém. Antes de terminarmos, gostaríamos de lhe dizer que temos todo o prazer em entrar em contacto consigo. Se desejar, fale conosco pelo número 937
937-339-745. Repetimos, 937-339-745. Se desejar receber mais informações, escreva-nos para info@igrejamaranata.pt. Repetimos, info@igrejamaranata.pt. Que Deus o abençoe.